Daqui para frente nós estamos gravando. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. O material que nós vamos usar é esse material aqui. Bom, eu vou sumir um pouco aqui, nós vamos sumir. Esse é o material que nós vamos trabalhar hoje. Vamos falar um pouco de produção, que é o que está dentro da nossa ementa, né? A nossa ementa fala sobre produção. Aí na sexta-feira a gente faz alguns cálculos a respeito disso. Nós vamos falar um pouco a respeito de plano mestre de produção, gestão de demanda, planejamento da capacidade. E não tem nada a ver com seminário aí, tá? Planejamento mestre da produção é um planejamento médio, de médio prazo da produção, que agrega as informações de previsão de demanda, registros de estoque, capacidade de produção e projeta a produção futura. Então você tem esse clipe aqui, possivelmente, pelo que eu sei, foi tirado do livro do Nigel Slack. Tem também, acho que no livro do Martins e Martins. É um clipe um pouco conhecido, né? Onde você tem iniciando aqui em cima de longo prazo o planejamento agregado, de médio prazo o planejamento mestre da produção e de curto prazo a programação da produção, administração de estoque, sequenciamento e emissão de ordens. Então você tem dentro desse bloco de curto prazo as ordens de compra, as ordens de fabricação e as ordens de montagem, se a empresa é uma produtora de máquinas ou de equipamentos, onde você tem o processo de montagem, então vai ter a ordem de montagem, possivelmente. Qual é o objetivo do plano mestre de produção? Aí está em inglês, tá? MPS, eles chamam de plano mestre de produção, Master Plan Schedule, então fica MPS. Coordenar a demanda do mercado com os recursos internos da empresa para programar a produção dos produtos finais de forma adequada. Ele desagrega o planejamento agregado em planos detalhados, por exemplo, o planejamento semanal, indica as restrições de estoque, recursos produtivos e de tempo da organização, e o desafio é tentar planejar a operação de forma a atender a demanda, mantendo as taxas de produção estáveis, mínima formação de estoque e consideração dos custos envolvidos. O que acontece? Você tem uma empresa, e a empresa, normalmente, ela faz uma coisa de longo prazo, que a gente chama de planejamento agregado. O que é o planejamento agregado? Você, por exemplo, né? Você está dentro da Tigre, que é aqui em Rio Claro. A Tigre produz acessórios e principalmente tubos e conexões, né? Tubos, principalmente tubos. Tubos de plástico, né? Ali é PVC, se não me engano. E esses tubos, eles têm de diversos tamanhos. Muito bem, o que seria um planejamento agregado? O planejamento agregado é quando alguém da cúpula diretiva, da direção, fala assim, olha, eu quero produzir para o ano de 2021, eu quero produzir, eu vou chutar um número porque eu não sei quanto eles produzem lá, tá? Mas digamos que eles querem produzir 1 milhão de conexões, eu acho que é pouco, mas tudo bem, vou chutar 1 milhão de conexões, e queremos produzir 500 toneladas, não sei se 500 toneladas é muito ou pouco, vamos supor, vamos pôr absurdo, tá? Que eu imagino ser um absurdo. Nós queremos produzir 500 toneladas de plástico por mês. Então são 12 meses, vai ser 6 milhões de toneladas no ano. Tudo bem, eu não tenho ideia se isso é muito ou pouco, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Quando a direção ela coloca uma meta como essa, ela não está dizendo se ela quer tubo de 1 polegada, se ela quer tubo de 2 polegadas, de 3 polegadas, de 1,5, de 2,5, de 1,25, 1,8, 2,1/8, 2,3/16. Ela não está especificando, ela não está detalhando
que tipo de tubo ou que tipo de conexão. Eu quero cotovelo de 30 graus, quero cotovelo de 90 graus, quero cotovelo de 75. Ela não está determinando qual é o tipo. Ela está falando, olha, eu quero 500 toneladas por mês. O que vai dar 6 milhões no final do ano. Então ela não está determinando qual tipo. Ela está determinando um geral. Esse geral, esse negócio agregado, porque quando você entende isso, você entende o seguinte, que dentro desses 500 mil quilos, 500 toneladas, você vai ter cotovelo de 1/4, cotovelo de 3/8, vai ter tubo de 2 polegadas. Então você tem aquilo tudo, juntou numa coisa só. Juntei tudo numa coisa só, chama plano agregado, planejamento agregado. Ok? E um planejamento agregado é feito por quê? Porque durante um ano, quando você vai fazer o planejamento, você não define o detalhamento, mas você define o geral. No geral, você fala assim, olha, eu não quero a direção, né? Numa reunião de planejamento de ano, né? Tá planejando o ano, então eles fazem uma reunião com a cúpula diretiva e falam assim, olha, eu quero isso aqui e eu não quero hora extra na fábrica esse ano. Então, dali já sai uma definição de que eu não quero hora extra na minha fábrica esse ano. Entendeu? Eu não quero, porque tem muito chefe que ele é bonzinho, né? Ele pensa no bem-estar de si mesmo, pensa no bem-estar, às vezes, do funcionário. O funcionário vai lá e pede para fazer hora extra, ele fica com pena e dá hora extra pro cara, entendeu? Às vezes fora do planejamento, então gera custo para a empresa. Ora, eu não estou sendo insensível com a necessidade do colaborador, não é isso. Mas o que eu quero dizer e quero que vocês entendam é que há um planejamento. Se não há, deveria haver. Às vezes não tem, mas deveria ter um planejamento dizendo, ó, esse ano nós vamos produzir, pegando o exemplo aqui metafórico até, né, da Tigre, que é uma empresa aqui de Rio Claro, pode ser que no planejamento o diretor chegue e fale, olha, eu quero produzir 500 toneladas mês de plástico. Quero processar 500 toneladas de plástico. O que vai sair eu não sei, quem vai decidir é a gerência. E eu não quero hora extra esse ano. Acabou, taxativo. Não tem, eu não quero que contrate ninguém. Ou eu quero que contrate para as demandas que são sazonais e depois não contrata ninguém. Então, existe uma coisa chamada planejamento. Por pior que seja as situações da dinâmica da realidade e social, é preciso haver um planejamento para a gente saber, no mínimo, quanto esse planejamento vai desviar quando as coisas começarem a ocorrer mesmo. Então, planejamento agregado, isso é o quê? É juntar tudo. Eu sou uma empresa que produz bicicletas. Eu produzo 4 ou 5 tipos de bicicleta. Uma bicicleta infantil, uma bicicleta júnior, uma bicicleta adulta, uma bicicleta profissional e uma de atleta. 5 bicicletas. Direção, no começo do ano, fala, olha, nós queremos produzir esse ano 1 milhão de bicicletas. Faz de conta que a meta desse ano é 1 milhão de bicicletas. Eu não estou dizendo se é infantil, não estou dizendo se é juvenil, se é para atleta, se é profissional, se é uma dessas para andar na rua normal, de amador, eu não sei. Eu sei que nós vamos produzir 1 milhão. E aí cabe a gerência estudar o mercado, ver qual é a que sai mais e fazer uma distribuição lógica dentro do pacote, né, dentro da carteira de produtos que ela possui, né, do catálogo de produtos que ela possui, eles definirem, olha, vai produzir esse tipo aqui, que é o que sai mais, um pouco mais dessa, um pouco dessa e um pouco dessa aqui. Distribui, e aí a gente vai conseguir atingir 1 milhão, porque a gente vai ter faturamento dessa 1 milhão. Porque não adianta nada produzir 1 milhão da que não fatura, né? Então tem um raciocínio, né, estratégico por trás disso tudo. Vai entrar, por exemplo, mandar uma mensagem depois que mandou o vídeo, não adianta também, né? Escuta, pode desligar o microfone aí, por favor?
Vai sair tudo na gravação. Por favor. Que o MPS, o Planejamento Mestre da Produção, avalia quais produtos acabados, em quantidade, em que quantidade e em que período produzir. Então, ele vai combinar essas coisas aí. Bom, então... Oi? Pode falar. Cadê? Bom, então aqui nós temos um exemplo de planejamento mestre da produção. Ele pegou uma lapiseira desse tipo aqui, Pentel P207, e ele primeiramente tem que ter uma espécie de um boom. O que é o boom? O boom é o Bill of Materials. Esse Bill of Materials é uma descrição do que é essa lapiseira, quais as partes que compõem a lapiseira, nos mínimos detalhes. Então, essa lapiseira, ela tem diversos módulos, vamos dizer assim, e os módulos têm diversos componentes dentro dele. Então, numa divisão um pouco racional, visível para quem conhece lapiseira, e até lógico, você tem que a lapiseira está aqui na cabeça, então ela é o produto pai, está aqui, ó, o produto pai dessa árvore. A lapiseira é composta de uma ponteira, que é essa parte da frente aqui, um corpo externo, que é essa parte azul aqui, uma presilha, que é essa parte aqui, e uma tampa, que é essa parte aqui. Faltou um corpo interno, né? Porque normalmente a lapiseira, ela também tem um corpo interno, onde você tem uma espécie de um mandril. Quando você aperta essa ponta aqui, o sistema interno, que é composto de um corpo interno com uma mola, leva para frente esse conjunto, e o conjunto leva para frente a ponta, mas possivelmente vai ter mais, e ele vai mostrar aqui mais detalhes. Vamos lá. Então você tem a lapiseira, que é o produto pai. Normalmente o produto pai na cabeceira lá do diagrama, ele é nível 0. O nível 0 seria esse aqui. Aqui já seria nível 1. Se tiver mais coisa aqui para dentro, nível 2, nível 3, nível 4, vai contando dessa maneira. Entendeu? Começa com o 0 lá em cima. Normalmente. Pode começar com 1? Pode, não tem problema nenhum. Bom, a lapiseira é feita para estoque. Isso é uma coisa bem interessante, né? Lapiseira é feita para estoque. Nós assumimos que a quantidade em mãos disponível é de 240 unidades. O lead time de montagem final é de 1 semana. Lead time, sempre que se falar lead time, é o tempo que é necessário para se realizar um determinado processo ou um conjunto de processos. Então, você tem o tempo, lead time em inglês, ou tempo de atravessamento. Muitas vezes é chamado de tempo de atravessamento. O tempo que você leva para fazer um determinado processo. Ou um conjunto de processos, pode-se entender assim também. Muito bem, a montagem final é feita em lotes de 400 peças, a previsão de demanda uniforme de 200 lapiseiras por período, ao longo de 8 períodos. Então aqui o que ele fez? Ele colocou aqui os 8 períodos, veja que ele deixou um retângulo aqui, uma coluna em vazio. Para quê? Para ele registrar qual é esse estoque disponível aqui, de 240 peças que ele deu aqui. E ele tem, então, a previsão de demanda é uniforme de 200 lapiseiras por período. 8 períodos, 8 previsões. Ó. Então, a previsão do primeiro período, previsão do segundo período, previsão, deixa eu ver aqui, vamos ver se a gente consegue escrever nisso. Previsão do terceiro período, está aqui. Previsão do quarto período e assim por diante.
a demanda total. Ele fez uma demanda. O que é a demanda? É o que o cliente quer. Demanda é o cliente que gera. Então, ele colocou uma demanda que a gente chama de lot for lot. Né? Normalmente é feito assim, ó, L4L. L4L significa lot for lot. Ou seja, se eu tenho a demanda de 200, eu vou ter aqui a previsão de demanda de 200, então eu tenho demanda de 200. E assim nos 8 períodos. Ele tem aqui embaixo, ó, 240 peças em estoque. Se ele tem 240 e a demanda é de 200, 240 menos 200, sobra 40 no estoque. Ok? Sobra 40 no estoque. Aí, obrigatoriamente, ele produz, ó, o PMP aqui, ó. Ele produz 400 peças. 400 peças com 40 fica 440. 440, vamos colocar aqui, ó, menos 200, sobra 200 no estoque. Sobra 240 no estoque, desculpa. 440 menos 200, sobra 240 no estoque. 240 menos 200, sobra 40. Não fabricou nada, sobra 40 no estoque. Manda fabricar 400. Aí, junta com o que tem em estoque, é o que foi fabricado. Então, vamos anotar aqui, ó, 440. 440 menos 200, sobra 240. Menos 200, sobra 40. Manda fazer 400. Essa é a lógica do MPS, ok? Alguma pergunta até esse ponto aqui, turma? Então ele dá um exercício para você aqui, ó. Ele te dá um exercício para você treinar. O que acontece? Você tem então que a demanda por um determinado produto, né, ele não especifica que produto, ele fala um produto, então a gente não sabe exatamente o que é. No mês de abril é 42 mil, no mês de maio 36 mil, no mês de junho 31.500. Muito bem, o estoque ele inicia com 26 mil peças. Os lotes de fabricação são 50 mil peças. O estoque de segurança é de 10 mil peças. Muito bem. Então, isso é o que é dado. Eu peguei e repeti essa informação aqui, ó. Trouxe a informação importante para cá, a informação que é dada, e aqui, deixa eu mudar uma coisa de posição, e aqui nós temos a tabela que estava lá do outro lado de demanda. Ó. Então, isso aqui é o somatório do que o cliente ele deseja, né? Ó. No mês de abril, 42 mil e assim por diante. No mês de março, 40 mil. Então, o que ele fez aqui, ó? Você prestando atenção, você vai ver que ele repetiu e colocou na horizontal. Aqui está na vertical, aqui ele colocou na horizontal. Certo? Aqui ele colocou na horizontal. Então, ele alinhou aqui, ó, abril com 42 mil. O estoque disponível no período lá, lembra que é aquela coluna sem nada para marcar o estoque. E aí ele colocou as demandas de cada mês aqui, ó, aqui embaixo. Isso é o plano mestre de produção, tá? Isso é o plano mestre de produção. Agora vamos preencher ele. Aquela tabela, uma vez que a gente colocou a tabela vertical aqui na posição horizontal, eu não preciso mais dela. Mas eu julguei que seria importante repetir essa informação aqui. Então, você tem um estoque inicial de 26 mil peças. Está aqui, ó. Ele diz que ele produz
ele produz 50 mil peças. A fabricação é de 50 mil peças por vez. E o estoque de segurança é de 10 mil unidades. Muito bem, então vamos fazer o tricô. Eu chamo isso aqui de tricô. Isso aqui é o tricô, meu. É uma coisa simples de fazer. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó, você tem a demanda prevista de 42 e a demanda total é 42 mil peças. Tem 26 mil no estoque. Manda fazer 50. 26 com 50 é igual 76. Aqui no caso, 76 mil. Menos essas 42 mil aqui, sobra no estoque 34 mil. 34 mil eu não consigo tirar 36 mil. Então a gente fabrica 50 mil peças. Ora, 34 mil com 50 mil dá 84 mil. 84 mil menos 40. Fiz besteira aqui, vamos voltar, peraí, não é isso não. 34. Boa noite, professor. 34 menos os 42, né? Aí vai 34 com 84. 34 é o que tem no estoque, certo? Ó, 34 é o que tem no estoque. Eu não consigo tirar 36. Então é 34. Tava certo. É que eu bati os olhos na outra e me apavorei. Fiquei com medo. 34 mil vai dar 84 mil. Isso mais isso, ó. Que é o que tem no estoque. Correto? E aqui é o que foi fabricado, ó. Agora eu tenho 84 mil no estoque. 84 mil no estoque. Tiro 36 mil, ó. Então vamos lá, 84 menos 36. Aqui você tem 14. Menos 6 dá 8. 8 que emprestou 1 aqui para esse 4 ficou 7. Menos 3, 4. 48 mil. Então tá certo aqui, ó. Aqui embaixo, ó. 48 mil. É o que sobrou no estoque. Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí, turma? Hã? Dá um toque. Tudo bem, tudo bem. E aí, esse cálculo se repete até o final. Então você tem aqui, ó. Aqui é importante saber, ó. Então você tem agora aqui nessa parte aqui. Caraca, meu. Então você tem. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar isso. Engraçado que eu não consigo apagar, meu, ó. Não consigo apagar. Mas tudo bem. Vamos para frente. Deixa eu ver onde está o meu page down aqui. Só um segundo. Bom, nós estávamos aqui. Então aqui, ó. Agora eu olho aqui, ó. Eu tenho 48 mil peças no estoque. 48 mil peças no estoque. Menos 31.500. 7 menos 1, 6. 4 menos 3, 1. Então agora aqui embaixo, ó.
16.500 peças no estoque. Com 16.500 peças no estoque, eu não consigo tirar 30 mil. Não consigo. Então, a gente manda fabricar 50. Fabricando 50 vai ficar 66.500. 66.500 peças. 66.500 menos 30 vai dar 36.500 peças. Está aqui, ó. Então você vê que isso vai encadear esse cálculo até o final. Você tem 36 mil, tira 25 mil, sobra 11.500. 11.500 não dá para tirar 21, manda fabricar 50. Então fica 61.500. 61.500 menos 21 mil, fica 40.500. 40.500 tira 26, 14.500. 14.500 não dá para tirar 29, manda fazer 50. Fica 64.500 menos 29, 35.500. E assim encadeou até o final, entendeu? O que é mais importante disso tudo? É você sempre estar olhando aqui, ó. Sempre estar olhando aqui, ó. O que sobra no estoque? O que sobra no estoque? Aqui, ó, no final. No final sobrou 39 mil peças no estoque. Isso é importante, porque ele dá uma informação no início, que ele fabrica para estoque. Então, o estoque dele tem um valor. Esse valor, no futuro, ele é feito inventário e isso aí vai representar lucro para ele ou não, entendeu? Muito bem. Exercício 2. A FT planejou a produção de determinado produto acabado para ser produzido em lote de 60 peças. Sempre que o estoque projetado para o final do mês for igual ou menor que 10 unidades, o lead time de produzir um lote desse produto é de 1 mês. Atualmente a FT tem 20 unidades em estoque. A previsão de demanda para os próximos 4 meses é mostrada na tabela abaixo. Esse aqui ele já deu na horizontal. Ele não te deu na vertical, ele te deu na horizontal. Então, na próxima tela aqui, ó, ele só repete, ó. Que está aqui, ó, 10, 50, 50, 10. Está aqui, ó, 10, 50, 50, 10. Beleza? Esse consumo ou demanda, ela é lote for lote. Então, ali tem 10, a demanda T é 10. Ali tem 50, demanda aqui embaixo 50. Lá em cima tem 50, repetiu aqui embaixo, tá lá em cima, repete embaixo. Aí você poderia perguntar assim, né? Seria uma pergunta até interessante. Ah, professor, mas sempre não vai ser correspondente? Sempre não vai ser correspondente? Se eu tenho uma demanda de 10 aqui, eu não vou repetir essa demanda aqui embaixo sempre? Se eu tenho uma demanda, olha só, aqui ele escreveu demanda, mas aqui ele está te dando previsão. Tá vendo? É uma previsão. Aqui ele escreveu demanda, mas devia ter escrito previsão ou previsão de demanda. Veja a anterior, ó, previsão de demanda. Então, na primeira linha ali, sempre é previsão de demanda, ok? E a demanda real ali embaixo pode ser diferente. Aqui, nesse caso, é igual. Os casos que ele está dando, por exemplo, ele está dando 2 casos como exemplo. Nos casos que ele está dando como exemplo, ele não observou isso, ele simplesmente colocou igual. Talvez por ser mais didático, talvez por ser mais cômodo, mas poderia ser uma previsão de demanda de 10 e de repente você tem que fazer 20. Qual o problema? Nenhum problema. Muito bem. Então, deixa eu dar uma olhada numa informação aqui embaixo. Atualmente, ela tem 20 unidades de estoque. Olha essa informação aqui, turma. Sempre que o estoque projetado para o final do mês for igual ou menor
do que 10 unidades. Menor ou igual a 10 unidades. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer com essa informação aqui, menor ou igual, de que o estoque de segurança é igual a 10. Ele está querendo exatamente dizer isso. Estoque de segurança é 10. Chegou no 10, você tem que fabricar. Não pode ficar 10 peças no estoque. Tem que ser maior ou igual a 10. Apesar de que aqui ele foi um pouco mais radical, né? Então veja, de 20 se eu tiro 10, de 20 peças se eu tiro 10, fica 10 no estoque. Estaria dentro. Porém, ele resolveu fazer o seguinte. Aqui eu tenho 20 no estoque. Eu fabrico 60 com 20, 80. Menos 10, ok? Então você já percebeu, né? Que normalmente você tem o estoque, certo? O estoque. E você tem o MPS, que é a fabricação. Geralmente o estoque você vai somar com esse cara. E você vai tirar menos esse cara aqui, ó. Você vai somar esse com esse e vai tirar esse. Soma esse com esse e tira esse. 20 com 60, 80 menos 10, 70 é o que sobrou no estoque. Beleza? Vamos para frente. 70 menos 50, ó, sempre, ó, agora eu não tenho aqui, né? Eu não fabriquei nada. Eu somei, então é 70 mesmo. Menos 50, sobrou, menos isso aqui, menos esse cara aqui, sobrou 50 no estoque. Ou sobrou 20 no estoque, desculpa. Bem, vamos para frente, próximo período. Eu tenho 20 no estoque. Não dá para tirar 50, mando fazer 60. Vai ficar 20 com 60, 80. Menos 50, sobrou 30 no estoque. 30 menos 10, 20. Sobrou 20 no estoque. Não mandei fabricar nada. Beleza? Tranquilo o entendimento disso aí, turma? Fala para nós aí, vai, faz favor. Tá tranquilo isso aí? Tranquilo. Tô confiando, hein? Tô confiando. Conceito de gestão de demanda. Demanda é tudo aquilo que deve ser atendido, é tudo aquilo que deve ser atendido pela empresa. E a sua gestão implica planejar e administrar todo o trabalho e as atividades exigidas por ela. Por quem? Pela demanda. Se realizado de forma sistêmica, a gestão de demandas possibilita o bom atendimento aos clientes e o total controle das tarefas a ser realizadas. Então, a gestão de demanda é onde trabalha a maior parte do pessoal de staff de produção. Os engenheiros de produção indicando outras pessoas que estão sob a orientação deles, e uma série de gente de PCP, os práticos que vão apontar a produção lá dentro. Então, a gestão da demanda requisita tudo isso. E é engenheiro de produção quem vai coordenar tudo isso. A fábrica em si, né? Muito bem. Quando você está fazendo uma previsão de demanda, a previsão de demanda não se baseia em achismo. Então, nós falamos aqui no passado que nada dentro da produção, nenhuma decisão deve se basear no achismo. As decisões sempre se baseiam em fatos e dados. Tá? Então, você tem que fazer a análise e tem que levantar histórico quanto àquele assunto, aquele tema, aquele problema que você vai solucionar, ou mesmo aquele planejamento que depende de você, né? Você vai levantar dados para você poder fazer. Define o lugar, o tempo e a quantidade em que o produto será solicitado pelo cliente. Isso quem faz? A previsão de demanda. Com o objetivo de atender esta demanda de forma eficiente. Geralmente é direcionada pelas ações da área de marketing.
Olha só que coisa, né, meu? Geralmente é direcionada pelas ações da área de marketing. Por que a área de marketing? Porque os vendedores estão na área de marketing, né? Você tem um marketing da empresa que é responsável pela propaganda, pela maneira de convencer a massa a comprar determinado produto. E no meio desse grupo, né, que é um grupo que recebe um grande destaque dentro da empresa, pode ser que esteja lá o departamento de vendas atrelado totalmente ao marketing. Muito bem. E aí é onde é por eles que entra a demanda na fábrica. Se sua empresa ela produz para estoque, então essa demanda vai atingir primeiramente o PCP. O PCP, o que ele faz? Ele verifica se tem peça no estoque, se tem matéria-prima no estoque, e aí ele faz todo o planejamento da produção daquela peça que está sob demanda. Normalmente é assim que se faz. Ou se é uma peça que se produz para estoque, ele nem vai esperar a previsão de demanda, ele vai somente ver quanto foi produzido, também não vai produzir 1 milhão de peças para colocar no estoque, ele vai ver quanto que aquele cliente normalmente pede por mês e joga dentro do estoque dele a quantidade que normalmente é requerida de mercado daquele produto. Normalmente. Então a previsão de demanda ela é uma coisa bastante séria. A previsão ela tem um nome em inglês muito bonito, que é forecast. Então as pessoas sempre falam forecast. O forecast o que é? A previsão. Existem duas maneiras de fazer previsão. Uma delas é chamada de quantitativa e a outra é chamada de qualitativa. A quantitativa, ela vai usar a estatística. Ele fala, utiliza a matemática e a estatística, como se fossem coisas diferentes. Não são coisas separadas, são coisas juntas. A estatística é uma área da matemática. Analisa o histórico da demanda, identifica padrões que sugerem a futura demanda e utiliza métodos causais e temporais. Alguns deles são o método de média móvel, regressão linear, análise de correlação, método sazonal e assim por diante. Diversos métodos estatísticos, eu diria, para fazer a previsão de demanda. Um deles que a gente vai tratar bastante aí é a média móvel, então a gente entra na estatística, e a regressão linear, que também é uma área da estatística. Isso são modelos de previsão de demanda quantitativos. Então, vai tratar o quê? Vai tratar uma porção, uma quantidade a ser produzida. Existem também os métodos que a gente chama de qualitativos, e esses são baseados em avaliações feitas por especialistas. Possuem um nível de precisão mais baixo, são geralmente utilizados devido à insuficiência ou inexistência de dados históricos, e alguns métodos são o Delphi, pesquisa de mercado, júri de executivos e força de vendas. Então, os métodos qualitativos, eles são mais, digamos assim, quando a empresa ela não tem um histórico para aquele produto, então ela levanta informações usando estes artifícios, né? Que nem, por exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, vai lançar um determinado produto que não tem no mercado. Não tem no mercado aquele produto. Principalmente a indústria alimentícia. Essas empresas famosas aí, que são, que nem a Nestlé, Danone. O que elas fazem? Elas pegam uma amostra desses produtos e levam num determinado parque, que é chamado de parque, né, de opinião, né, onde as pessoas são testadas. Então já tem a cidade certa, o local certo para levar aquilo. E lá eles distribuem, né, logicamente que vai uma espécie de um supervisor, eu esqueci o nome daqueles caras que vão nos supermercados para fazer os testes, e ali eles distribuem aquele produto e fica colhendo informação.
fica colhendo informação. Toda a informação que eles conseguirem levantar é importante para o desenvolvimento desse produto. Então, as informações são levadas primeiramente ao marketing, que tenta entender com um grupo de pessoas, tenta entender o que está ocorrendo com o mercado, e aí, a partir dessa informação qualitativa, ele consegue projetar uma demanda quantitativa, né? Fala assim, ó, pelo menos no mínimo eles dizem, ó, esse produto está tendo uma excelente aceitação por parte do público. Ó, nós testamos esse produto em um Stratos lá em Sorocaba, que é uma cidade modelo nossa, foi testado com mais de 100, de 500, de 1.000 pessoas, e as pessoas só elogiaram esse produto. Então, acho que vale a pena a gente lançar em uma demanda onde todo mundo elogiou, 1.000 pessoas elogiaram, então a gente pode lançar aí com o preço dentro do nosso mercado aqui e vai custar tanto aí. A ideia é essa. E nós vamos produzir isso aqui nessa demanda aqui inicial, para ver o que acontece. Então é mais ou menos isso. A qualitativa, ela é um resultado obtido através de uma pesquisa. Eles colocam diversas pessoas dentro de uma sala e começam a discutir com aquelas pessoas a respeito do novo produto. Então, a quantidade de pessoas, as opiniões positivas e negativas, vão influenciar na previsão da demanda, que é uma coisa essencialmente quantitativa. Muito bem. Para gerir a demanda, né, de forma eficaz, existem algumas coisas a serem realizadas. Por exemplo, a pessoa tem que ter habilidade para prever a demanda. Quando ele fala de habilidade de prever a demanda, ele não está dizendo que a pessoa tem que ser um profeta, né? Um profeta, mãe de Iná, ou pai não sei das quantas, né? O que acontece? Ele vai se basear na estatística. Capacidade de prever a demanda futura está muito ligado aos dados que a pessoa tem históricos e a maneira como ele interpreta esses dados, a habilidade que ele tem de interpretar dados estatísticos. Então ele vê relações. Vocês viram a nossa casa da qualidade, né? No vídeo, na aula passada, nós falamos sobre QFD. Vocês tiveram a noção aí de como que preenche o QFD. A gente fez uma atividade até lúdica em cima do assunto QFD. E aí no finalzinho, na aula passada, eu não encontrei o botão, mas é por quê, né? É porque o bendito do botão chamado View, ele desaparece, ele não está presente ali. Você precisa fazer uma coisa lá, dar um clique num determinado ponto, esse botão surge, e aí você clica lá na parte de spreadsheet, alguma coisa assim. E aí aparece a casa da qualidade. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que você teve uma noção de como que um fator ligado à emoção, um fator mais passional, o grupo de engenheiros consegue transformar ele em um dado que é mais atributivo, né? Você pega um atributo e você consegue quantificar ele. Então, quer dizer, o grupo de engenheiros pegava uma fala do cliente, chamada, por causa disso, de voz do cliente, pegava uma característica citada pelo cliente, carro grande, e a princípio não significa nada, né? Se você não quantificar, não significa nada. Carro grande, sei lá, fulano de tal bonito, sorriso bonito. A princípio não significa nada se você não quantificar essas coisas. Então, o grupo de engenheiros conseguia quantificar, dar um caráter numérico para aquilo, dar um caráter mensurável, né, para aquela característica mais passional, mais emotiva, né, do cliente. É a mesma coisa. Você, quando vai fazer previsão de demanda,
para gerir a demanda, você tem que ter a habilidade de antecipar a demanda futura, né? Você tem que prever, mas prever aqui significa sempre com base em fatos e dados, em informações históricas daquela questão, né? Muito bem. A segunda coisa é o canal de comunicação com o mercado. A empresa não deve somente pensar em vender, mas sim manter contato permanente com seus clientes e mercado. Isso é uma verdade, turma, principalmente nos mercados digitais hoje. Para quem vai trabalhar com internet, você tem que ter uma estrutura e uma posição quanto a determinados temas. E um tema que é muito recorrente no marketing digital é o fato de você estar sempre do lado do seu cliente. E lá eles chamam o cliente de lead. Então você tem que ter contato com seus leads. Você tem que estar sempre perguntando para eles onde você pode melhorar, tem que estar sempre dando uma bajulada no pessoal, né? Dando pedindo informações e trazendo conteúdo para eles. Habilidade de prometer prazo. Habilidade de prometer prazo, ela está vinculada ao fato de você conseguir ter uma interpretação correta dos dados por meio da estatística. Não é adivinhar o que vai acontecer. Então, um homem do PCP, uma pessoa que trabalha com programação, planejamento e controle da produção, o dia a dia dele, o métier principal dele, que é, digamos assim, o core business daquela pessoa dentro da função que ela realiza, é prometer o prazo, prometer de maneira correta. Quando você termina esse lote para mim? É o que os clientes perguntam. Te levam um lote, tem um lote tal. A caneta ali se chamava, a lapiseira chamava A270, sei lá. Eu tenho aqui um lote da A270. Quanto tempo você leva para fazer? É essa habilidade que é requerida do pessoal de PCP. Ok? 4. Habilidade de priorização e alocação. A pessoa que trabalha com planejamento, ela não pode ser uma pessoa que é uma pessoa vislumbrada, né, meu? Porque, como eu já falei para vocês diversas vezes, a nossa mente alucina a realidade. A pessoa não pode ser uma pessoa alucinada, entendeu? Uma pessoa que confia no que os outros dizem. Infelizmente, essa é uma realidade para o homem de PCP. Ele não pode confiar no que os outros dizem. Ele tem que ir atrás dos números. Ele tem que levantar os números. Ele tem que, de certa forma, quando a gente fala confiar, é confiar em determinados tipos de informação, entendeu? Não é não confiar nas pessoas. Você pode confiar nas pessoas, não tem problema. Se alguém te disser uma coisa e não for, eu espero que você esteja suficientemente preparado para contornar aquela informação e ter a informação correta. No entanto, é muito mais interessante quando a pessoa busca a informação e obtém por si a informação, porque assim ela sabe que não vai ser lograda por ninguém, né? Isso é interessante. E o homem de PCP tem que ser nesse ponto aí, tem que ser nessa vibe, né? Como se diz, né? Ele não pode confiar simplesmente à sorte a coisa, né? Não pode confiar que um bom samaritano vai entregar um número para ele, vai te falar, a demanda disso é 250 peças por mês. Não, não é bem assim que ocorre, né? Muito pelo contrário. Principais cuidados com a previsão. Agora está falando da previsão mesmo, né? Aquele número que você previu. Os fatores responsáveis pela demanda passada podem mudar. Erro de previsão precisa ser conhecido. O grau de agregação dos produtos precisa ser adequado. O horizonte de tempo de previsão precisa ser adequado. Não transformar a previsão de demanda em meta de vendas ou de produção.
Então, isso é interessante, né? Porque o pessoal de vendas, eles normalmente eles vendem muito mais do que a fábrica tem capacidade de produzir. Eu nunca vi nenhuma fábrica, pelo menos as que eu trabalhei, que tivesse dificuldades em vender o que eles fabricavam. Tem concorrente? Tem. É uma ameaça constante? É. No entanto, as pessoas elas aprendem a trabalhar no mercado com todos esses entrantes, esses agravantes aí. Eles aprendem a trabalhar no mercado. Então, a gente não pode, por isso que ele está dizendo, não pode transformar a previsão de venda em meta de venda ou de produção. Porque se for dessa forma, você corre o risco de, se aquela produção não ocorrer, você morre com as peças no estoque. Então, a venda tem que estar à frente da previsão. Então, a previsão, ela advém, ela surge por causa do histórico. Então, você vai estar sempre, a venda, né, o vendedor, ele vai estar à frente, né, vai querer vender capacidade infinita, normalmente. Geralmente, todas as fábricas que eu trabalhei, os vendedores vendiam pensando que a fábrica tinha capacidade infinita. Aí gera outro problema, né? Porque a fábrica tem capacidade finita, nunca tem capacidade infinita. Mas antes assim do que não ser dessa forma, né? É melhor que o cara venda o que ele não tem do que ele fique parado na limitação que ele tem. Aí vem uma pergunta que é importante, que você poderia fazer. Tá, professor, mas se eu vender aquilo que eu não tenho, vamos entender o que é que eu quis dizer com vender aquilo que eu não tenho. Você tem uma capacidade, vamos supor, tá? Ele vai falar daqui a pouco de capacidade. Você tem uma capacidade de 5.000 horas no mês. Capacidade de 5.000 horas no mês. Seu vendedor olha aquilo lá e vende, sei lá, 10.000 horas no mês. Você nem sonhando vai conseguir fazer 10.000 horas se você tem uma capacidade ajustada de 5.000 horas, ele está vendendo o dobro de horas. Mas o que você faz? Você contrata mais máquinas, você contrata mais pessoas, você chega na capacidade. Se você não tem. Se aquela demanda foi gerada, é uma demanda, é uma carteira certa, a carteira é certa, está vendido, é certo, os caras vão pagar dentro de 20 dias, 10 dias, deram o sinal, meu, você contrata outras pessoas com sinal, pô. Contrata, compra máquina e a sua demanda, a sua capacidade produtiva aumenta. Não precisa ficar com medo, né, meu? Tem muita gente que tem medo, né, meu? Tem gente que tem medo, não vai pra frente, né, meu negócio. A pessoa tem medo, não vai pra frente, né, meu? Muito bem. O que não pode é o contrário, é isso que ele está querendo discutir aqui. O que não pode é, você tem 5.000 de capacidade e o cara fica patinando para vender 4.000 horas, patinando para vender as 5.000 horas. Entendeu? É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. Eu tenho 5.000 horas, então as 5.000 horas se tornam meta. Aí a pessoa fica patinando para vender as 5.000 horas. Não, tem que meter o pau, ir para cima, entendeu? Meu? Vai para cima e vende 10.000, vende 8.000, vende 7, mas vende mais normalmente. Conceito de capacidade, é o que eu falei que nós íamos entrar. Deixa eu ver que horas são, porque esse negócio é longo. É 8h20 agora. Vamos lá, mais 15 minutos no máximo. O termo capacidade, mencionado isoladamente, está associado à ideia de competência, volume máximo ou quantidade máxima de alguma coisa ou ativos fixos. Moreira, que é o Daniel Moreira, né? Daniel Moreira, um autor de livro da área de engenharia de produção, administração da produção, chama de capacidade a quantidade máxima de produtos ou serviços que podem ser produzidos numa unidade produtiva, num dado intervalo de tempo. Então, você se lembra, quando eu falei de capacidade, eu falei 5.000 horas por mês. Eu tenho capacidade de 5.000 horas por mês. Você tem uma quantidade num dado intervalo de tempo.
em um mês, por exemplo. Isso é capacidade. No aspecto dinâmico, deve ser adicionada a dimensão tempo. Por exemplo, o cinema tem capacidade de 400 lugares. Como cada sessão de cinema dura cerca de 2 horas, quanto cinema pode processar de espectadores por dia de 8 horas? Então você tem 4 blocos de 2 horas dentro de 8 horas, dispensando os intervalos, 4 vezes 4, 16.600 lugares. Se conseguir vender tudo, né? Existem alguns tipos de capacidades que ele chama aqui de capacidade realizada, capacidade efetiva, capacidade disponível instalada e capacidade instalada. Capacidade instalada é a capacidade máxima que uma unidade produtora pode produzir se trabalhar ininterruptamente, sem que seja considerada nenhuma perda, o que é impossível, porque sempre tem perda, a menos que a fábrica tenha trabalhado muito para alcançar um nível de excelência, e normalmente o nível mais alto de excelência é chamado de 6 sigma. Uma empresa 6 sigma pode ter um nível de perda muito pequeno. É isso que ele quer dizer. Capacidade instalada, exemplo de capacidade instalada. Uma empresa do ramo alimentício tem capacidade de produzir em um forno contínuo 2 toneladas de biscoito por hora. Qual é a capacidade instalada da empresa? Resposta: a capacidade instalada vai ser 30 dias vezes 24 horas vezes 2 toneladas por hora. Então você vai ter 30 dias vezes 24 horas, vai dar uma quantidade de horas total. Vezes 2 toneladas por hora, vai dar 1.440 toneladas de biscoito por mês. Nesse exemplo que ele está dando aí, né? Nesse exemplo que ele está dando. Capacidade disponível é a quantidade máxima que uma unidade produtiva pode produzir durante a jornada de trabalho disponível, sem levar em conta nenhum tipo de perda. Exemplo de capacidade disponível. O fabricante de biscoito, do exemplo anterior, com 720 horas mensais de capacidade instalada, pode trabalhar apenas um turno com 8 horas de duração, 5 dias por semana. Nesse caso, a capacidade disponível vai ser 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, vezes 4 semanas, o que dá 160 horas mensais. Ou seja, como a mesma produz 2 toneladas por hora, a capacidade disponível seria de 320 toneladas por mês. Depois você refaz essas contas aí. Se quiser me perguntar no grupo de WhatsApp lá, pode perguntar o que você quiser lá também, entendeu? Aumento da capacidade disponível. Então tem 2 maneiras, nós vamos discutir isso na aula que vem. E aqui, esse aqui eu acho interessante, tá? Para a gente discutir já, para você já ficar por dentro, porque na sexta-feira a gente vai fazer cálculo com isso aí que a gente está apresentando como teoria hoje. Grau de disponibilidade. A capacidade instalada e a capacidade disponível, elas permitem a formação de um índice, denominado grau de disponibilidade, que indica em percentual quanto uma unidade produtiva está disponível conforme a fórmula abaixo. Você tem grau de disponibilidade é igual a capacidade disponível dividida pela capacidade instalada. Capacidade efetiva efetiva representa a capacidade disponível, subtraindo-se as perdas planejadas dessa capacidade. Capacidade efetiva não pode exceder a capacidade disponível. Isso seria o mesmo que programar uma carga de máquina por um tempo superior ao disponível. Perdas de capacidade planejada são aquelas perdas que se sabe de antemão que irão acontecer, por exemplo, necessidade de setup para alterações no mix de produtos, manutenções preventivas periódicas, tempos perdidos ou trocas de turno e amostragem de qualidade.
Aqui você viu que o grau de disponibilidade é igual à capacidade disponível sobre instalada. Aqui o grau de utilização é igual à capacidade efetiva dividido pela capacidade disponível. E o índice de eficiência. O índice de eficiência é a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Então, ele deu mais algumas definições, que nem, por exemplo, capacidade realizada, ele está definindo aqui em cima. Capacidade realizada, quando comparada à capacidade efetiva, fornece a porcentagem de eficiência da unidade produtora em realizar o trabalho programado conforme a fórmula abaixo. Muito bem, então aqui ele dá um exemplo, né? Mas esse exemplo aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar na próxima aula. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse exemplo aí. Esse exemplo é muito bom. Esse exemplo a gente não vai colocar nessa P1. Não sei se vocês sabem, mas existe a sugestão da faculdade, né, por enquanto, a indicação que a gente faça uma avaliação com vocês no final do mês. Então, essa avaliação vai ser por meio de questionário, meu caso, tá? Por meio de um questionário objetivo, ou seja, uma pergunta, e você tem 5 alternativas e vai responder no xizinho. Como é que o sistema funciona? Você coloca o questionário lá e você programa esse questionário para abrir num determinado dia. Ele vai abrir num determinado dia, que é o dia da prova, seria o dia da prova presencial, é a mesma coisa aqui. Você tem das 7 horas da noite até as 10 da noite para fazer essa prova. Ok? Muito bem. E aí, na configuração dessa provinha, é também possível eu definir que você já veja a sua nota. Então, você vai fazendo e você ou pode ir vendo gradativamente que nota é, ou então não vê, né? Se eu programar aqui não, né? Mas nós vamos programar para que você, no terminar da prova, você já veja que nota que você tem. Estava pensando em colocar 7 questões. 6 questões valendo 1,5 e uma questão valendo 1. O que vai dar 10 pontos. Aí tem o peso, né? Eu não sei que peso que são. Se a prova tiver 30%, ela vai ser nota 3. Se você tirar 10, você fica com 3. E vai ser somado com outras notas lá, né? Então a questão do peso eu não lembro mais como que está lá dividido. Beleza, turma? Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo. Professor, Pode falar. só uma pergunta, você recebeu o trabalho lá que eu enviei para o Guilherme, que eu estava com problema de envio, o trabalho sobre os dispositivos, ele ficou de enviar, que eu fiz dupla com ele, você recebeu? Ele mandou por e-mail. Eu recebi vários trabalhos. Eu coloquei numa pasta todos os trabalhos. Eu vou ler esse final de semana sem falta. Vou devolver para vocês. Vou propor fazer uma troca de parceiros aí para que esses parceiros deem novas opiniões em cima das opiniões que vocês deram. Aí vai voltar para mim isso tudo, né? E a gente vai passar a nota desse trabalho para vocês aí. E aí, se não me engano, eu dividi lá no sistema um T1, P1, T2, P2. Trabalho 1, prova 1. Trabalho 2, prova 2. Eu não sei se peso é 2 e 3, depois 2 e 3, entendeu? Não lembro de cabeça, mas também não está difícil. Então, nós vamos encerrar essa aula hoje. Pode falar, Jennifer. Ficou sem áudio aqui. Quando que vai ser a prova? Final do mês. Final do mês. Tá. Beleza? Aí pode ficar tranquila. Beleza. Que
Eu vou colocar mais um fórum lá, já tinha colocado um fórum, pouquíssima gente participou desse fórum, é preciso participar mais um pouco também. Eu vou colocar mais um fórum lá, mais ou menos dizendo quais são os tópicos que eu vou pedir na prova. Entendeu? Não são as perguntas, mas eu vou indicar os caminhos para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, turma. Agradeço a presença de todos e até sexta-feira. Tchau, prof. Tchau, Tchau, prof. tudo de bom, Sexta. cara. Obrigada.